Graça e paz, amada igreja, nós somos gratos a Deus por mais esta quarta-feira doutrinária, onde temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra do nosso Deus e dando sequência aqui então, irmãos, a nossa série de estudos nas cartas da prisão. Nós estamos na primeira, né, a carta escrita ali aos crentes em Éfeso. E hoje, irmãos, nós veremos Efésios capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 13. Aqui, irmãos, já neste bloco do capítulo 3 e já no primeiro versículo, nós vimos aqui que Paulo ele já demonstra uma certa interligação entre tudo aquilo que já havia sido dito, né, que já havia sido visto ali nesta carta. Tudo aquilo, então, que finalizou ali no capítulo 2 e no versículo de número 22. Esta interligação que Paulo demonstra aqui está na palavra, né, na expressão logo inicial, por esta causa, né? Diante de tudo aquilo que foi dito, então, por esta causa, fazendo aqui uma interligação, mas ele também apresenta neste mesmo verso um parecer formal e direto de causa e efeito. Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Aí ele então revela a causa. Por amor de vós, gentios. Então, Paulo, literalmente, ele faz uma referência aqui direta do motivo, então, pelo qual ele foi chamado, né, para o seu ministério, chamado, então, para tão grande obra. Esta referência direta seria, então, a Atos, capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor, ali falando para Ananias, então o Senhor lhe disse, vai, porque este, no caso ali, Paulo, é um instrumento ali escolhido, né, para mim, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, lá em Atos 9,15, né, fica explícito que a causa dele ser chamado pelo Senhor Jesus para tão grande obra seria ali, a princípio, para pregar aos gentios, já e ali, claro, na sequência, aos reis, bem como também aos filhos de Israel. Então aqui ele lembra no versículo 1 esta causa, né? Então por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. O que, queridos, no versículo de número 2, Paulo ele trata então de justificar essa referência. Ele diz então, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Então Paulo, ele em outras palavras, ele estava aqui com a sua postura, né, com as suas palavras, ele estava aqui afirmando que os chamados no Senhor, eles têm um propósito a cumprir. No caso dele, o propósito era levar o evangelho, né, pregar a palavra de Deus ali para os gentios, e aí na sequência também diante dos reis e também aos judeus, aos filhos de Israel. E aqui então é como se ele estivesse declarando que todos os chamados eles têm também um propósito. Lembrando então o nosso propósito, que seria na realidade dar uma sequência àquilo que se iniciou ali em Atos dos Apóstolos, o nosso propósito então é pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então, a causa ele apresenta, então seria pelos gentios, ou seja, seria por aquela igreja, né, a igreja ali em Éfeso, e nós entendemos então que de maneira muito clara como ali um efeito na sua vida, ele era prisioneiro, mas era por amor então a esta causa, por amor a este propósito, por amor a esses gentios. Ele deixa mais claro ainda quando ele confessa que esse pensamento ele é um fruto de uma revelação, não é algo que saiu da sua própria cabeça, mas algo que foi revelado a ele. O versículo 3 e o versículo 4. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de
Cristo, né? Certamente esta revelação pode ser também ali uma referência ao texto de Atos que nós já o lemos, né? E ele ainda deixa claro, né, que a sensação de novidade, digamos assim, dessa revelação, ela não é ao acaso, né? Então era algo que ele estava ali revelando para os crentes em Éfeso. Não seria então um acaso essa sensação de ser uma palavra nova para eles? Afinal, né, os judeus contrários ali ao caminho, à pregação do Evangelho, eles rejeitavam totalmente essa revelação, né, de que o Evangelho seria levado então também para os gentios. Mas Paulo ele diz o porquê, no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, no caso ali o mistério de Cristo, né, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta no Espírito. Não, então não por acaso os judeus não compreenderem, rejeitarem essa mensagem, porque só agora teria sido revelado então para os apóstolos e os profetas e por meio do Espírito. Então, se por meio do Espírito, só a partir do livro de Atos, do que ele deixa bem claro, então, qual seria essa revelação, né? Ele esclarece ainda mais. Se até aqui ele apenas tinha arranhado ali, né, bem na superfície, né, acerca desta revelação, agora então ele escancara esta revelação. O versículo 6, a saber, né, essa é a revelação, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E mais uma vez, ele declara então a natureza do seu chamado, né? O propósito ali que foi confiado a ele. E ele o faz então de uma forma humilde e também com um sentimento de honra. Versículo 7 até o versículo 9. Do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, e aqui, olha, no caso a humildade, né? O menor de todos os santos, me foi dada esta graça, né? Esta honra de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. E aí então, meus queridos, Paulo, ele não apenas se ocupa em revelar suas causas, digamos assim, e também efeitos próprios, no caso aqui o chamado, né, e o motivo do chamado, mas ele também se preocupa em manter essa chama. Então havia um mistério, esse mistério estava oculto em Deus, esse mistério não havia sido revelado, pelo menos não totalmente, foi revelado apenas aos santos apóstolos, aos profetas e por meio do Espírito. Então, a partir ali de Atos, ele tinha um propósito na vida dele, um propósito que foi aceito por ele com muita honra, mas também com humildade, de revelar esse mistério aos gentios, mas também ele se preocupa em manter essa chama, né? Que houvesse então uma continuidade. Então, em revelar aqui, por exemplo, que o efeito do seu chamado era um efeito duplo, né? Primeiro, para que aos gentios fosse revelado, então, aquele mistério. Então, esse era um efeito ali, um primeiro efeito do propósito na vida de Paulo, né, do seu chamado. Mas, em segundo lugar, o efeito era duplo, né, mas também, no versículo 10, para que, ele declara, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, ele ainda confirma aqui, não é, o propósito que havia também sobre a igreja, que seria um propósito, então, de dar uma continuidade, né? O versículo 11, ele deixa bem claro, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele deixa bem claro que nós só podemos cumprir o propósito por meio do próprio Jesus. No versículo 12, pelo qual
temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então havia um propósito na vida do apóstolo Paulo e ele estava preso ali, prisioneiro em Cristo Jesus, por causa deste propósito. Era o efeito sobre a causa. Ele foi chamado para revelar o mistério que antecipadamente foi revelado a ele, de que também aos gentios, isso estava oculto em Deus, também seria revelado os mistérios do Senhor Jesus Cristo. E então há um duplo aqui, efeito na vida de Paulo através do seu chamado, primeiro para os gentios, revelar aos gentios, mas segundo, para que também a igreja fosse estimulada, para tornar conhecido diante de todos esse eterno propósito que foi estabelecido por meio de Cristo Jesus. Ok, irmãos? Em outras palavras, primeiro então, Paulo ele foi chamado e ali para cumprir um propósito e ele foi preso. E ele foi chamado e ele foi preso, primeiro pelos gentios e segundo para que a igreja cumprisse o propósito. Paulo seria um instrumento, então, de motivação na vida da igreja para que ela cumprisse também a sua missão. Segundo, em outras palavras, o propósito ele foi confiado pelo Senhor, que tanto chamou a Paulo, o chamado do Senhor ali feito a Paulo no caminho para Damasco, como também o próprio Senhor, ele estabeleceu sobre nós também o nosso propósito, Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em outras palavras, em terceiro lugar, isso tudo é fruto de uma revelação naquilo que Paulo vem mostrando então nessa carta, A revelação da eterna soberania do Senhor. Fomos, no caso aqui, nós e Paulo, escolhidos e chamados por ele para tão grande missão. Por isso, então, que Paulo, ele cria, ele acreditava nisso de verdade, Por isso que Paulo, ali, crendo nisso de verdade, ele consegue, desde o princípio, afirmar, Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Paulo, ele atribuía, então, a sua presente situação, que era ser um prisioneiro, ao fato de estar cumprindo a sua missão. Coisa, irmãos, que aqui vale como uma lição para nós, Nós deveríamos tentar, ao menos tentar, fazermos o mesmo. Nós estamos como estamos, na nossa situação enquanto igreja, ou enquanto indivíduo, enquanto servo do Senhor, tanto no individual quanto no coletivo. Nós estamos como estamos, passando pelo que estamos passando, sofrendo pelo que estamos sofrendo, seja o que for. Será que não foi por causa do propósito confiado a nós? Paulo reconhecia que estava preso, mas ele estava preso por causa da missão que foi confiada a ele. Será que tudo o que nos sobrevém ou o que está acontecendo na nossa vida não é por causa de uma missão que o Senhor confiou a nós? Porque, afinal de contas, acreditando como Paulo ele ministrava aqui a palavra, principalmente aqui aos Efésios, desde o capítulo 1, tudo está no controle do Deus soberano. Então, se tudo está no controle do Deus soberano, por que eu passo pelo que estou passando? Por que eu sofro pelo que estou sofrendo? Será que isto não faz parte do propósito? Não à toa, o apelo de Paulo, àquela igreja ali de Éfeso. Apelo esse, irmãos, que eu acredito que reverbera até nós, até os nossos dias, que é justamente o último versículo, o versículo de número 13. Portanto, disse Paulo, vos peço que não desfaleçais, não fiquem tristes, abatidos nas minhas tribulações por vós, porque eu estou preso por vossa causa, pois nisso está a vossa glória. Paulo estava afirmando que eles conheciam ao Senhor Jesus por causa das lutas de Paulo. Então, a glória é totalmente do Senhor Jesus, mas Deus, ou o Senhor Jesus, se utilizou ali da vida de Paulo, do sofrimento de Paulo, para fazer com que aqueles crentes de Éfeso conhecessem o próprio Senhor. Muitos
conhecerão a Jesus em meio às nossas dores. Isso é um fato, irmãos. Em meio ao nosso sofrimento, em meio a situações que nós muitas vezes perguntamos a Deus, né? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que eu me encontro nessa situação? De repente é nessa situação que nós somos usados para cumprirmos o propósito que Ele mesmo confiou em nossas mãos, para cumprirmos a missão que Ele mesmo confiou a nós, né? Muitos conhecerão a Jesus em meio às nossas dores. Então, cumpre o propósito, né? Prega o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, e aqui entre parênteses, em toda e qualquer situação. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vinha executando na igreja e através dela. Então, queridos, em meio a tudo que você esteja passando neste momento, com sua cabeça aí cheio de questionamentos, por que Deus não resolve, por que Deus não cura, por que Deus não estende a sua mão, por que Ele não traz uma solução, então vale para ti, vale para nós este apelo do apóstolo Paulo no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo reconhecia que era prisioneiro por amor aos gentios. Por meio de suas lutas, por meio de suas dores, o Senhor estava usando esse instrumento para chegar até aquela igreja ali em Éfeso. Foi revelado a eles o mistério do Senhor Jesus, ali através do sofrimento do apóstolo. Quem sabe, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, nós caímos muitas vezes naquele leito, naquela situação, naquele lugar de dor, naquele vale de sombra da morte, mas é ali que o Senhor Jesus se fará conhecido por muitas pessoas através do nosso testemunho, através do nosso propósito. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos use para a sua glória e que o exemplo de Paulo possa reverberar no nosso coração. Muitas vezes a pergunta não é por que eu estou passando por isso? Talvez a conclusão seja: Senhor, eu estou passando por isto, então em meio a isto me usa para cumprir o propósito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Clamamos para que ela encontre guarida nos nossos corações e nos ajude, Deus, em meio a momentos difíceis da nossa vida, a lutas, dores, enfermidades, a perdas, ó Deus, possamos ver, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, em meio ao nosso vale sombrio, mas pessoas que estão ao nosso redor precisando sim ouvir a Tua voz, precisando sim conhecer a Tua palavra. Usa-nos então, Senhor, como Tu fizestes a Paulo em meio à prisão, usa-nos também, Senhor, para que em meio às nossas dores nós possamos ser instrumentos de bênção nas Tuas mãos e possamos abençoar pessoas que não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a cumprirmos o nosso propósito em toda e qualquer situação, Pai. Possamos alcançar um coração tão sábio como foi o coração do apóstolo Paulo, Senhor, para que ao invés de ficarmos chorando e lamentando a nossa dor, possamos agradecer a Ti pela oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.